Papa Francisco recebe mensagem urgente da Virgem Maria, um chamado para oração e ação. Saudações e bênçãos em Cristo. Estamos muito felizes em tê-lo de volta conosco neste canal. Que seu dia seja preenchido com sua graça e paz. Se você ainda não o fez, convidamos você a se inscrever para ficar conectado e atualizado com os últimos insights e mensagens espirituais. Juntos, vamos viajar por esta mensagem até o final, pois é uma que nos chama a refletir e agir. O Papa Francisco compartilhou recentemente uma mensagem poderosa e urgente que recebeu da Virgem Maria. Uma mensagem que o deixou profundamente comovido e abalado. Em uma visão profunda e pessoal, a Virgem Maria apareceu para ele. Sua imagem serena e alarmante, vestida com um manto branco radiante, com um véu delicado cobrindo seu rosto e uma coroa de luz sobre sua cabeça. A Virgem Maria estava acima de um globo, que estava envolto em uma fumaça espessa e preta. Esta imagem arrepiante simboliza a escuridão espiritual cada vez mais profunda que envolve o mundo e as severas provações que a humanidade está prestes a enfrentar. A visão do Papa serve como um lembrete solene de que estamos vivendo em um tempo de turbulência espiritual sem precedentes. A fumaça que cerca o globo representa não apenas crises globais, mas as sombras invasoras do mal que ameaçam obscurecer a luz da fé. Esta visão poderosa serve como um chamado para a humanidade se preparar espiritualmente para os desafios que virão. A mensagem de Maria, embora cheia de urgência, é, em última análise, de esperança, um chamado para buscar a luz de Cristo durante estes dias sombrios e para nos apegarmos à esperança que vem da nossa fé. O Papa Francisco enfatizou que nestes tempos difíceis, há uma necessidade urgente de oração, devoção e uma conexão mais profunda com os sacramentos da Igreja. Ele deixou claro que a Igreja se destaca como um farol de esperança em um mundo dominado pela escuridão. É por meio da oração e da participação ativa nos sacramentos, particularmente na Eucaristia, que encontramos a força espiritual para navegar nas provações que virão. O Papa exortou os fiéis a se aproximarem desses sacramentos não apenas para a cura pessoal, mas como uma comunidade, rezando fervorosamente pela Igreja, seu clero e toda a humanidade. Nestes tempos sombrios, nossas orações coletivas se tornam mais poderosas do que nunca. O Papa Francisco alertou que a humanidade está à beira de uma grande tribulação. Está chegando um tempo em que a fé será testada como nunca antes. As forças do mal se esforçarão para criar confusão, medo e divisão, tentando apagar a chama da fé nos corações de muitos. No entanto, apesar da perspectiva sombria, o Papa ofereceu uma mensagem de esperança inabalável, e mesmo em meio à adversidade, a presença de Cristo na Eucaristia continua sendo uma fonte constante de graça e força para os fiéis. Para aqueles que vêm ao altar com fé, a Eucaristia é um convite para receber força divina, coragem e perseverança diante da tribulação. Nesse contexto, o Papa Francisco exortou os católicos a fazerem da Eucaristia uma pedra angular de suas vidas espirituais. A Sagrada Eucaristia é mais do que apenas um ritual, é uma arma espiritual e um refúgio. Por meio da Eucaristia, nos aproximamos de Cristo. E é nessa comunhão sagrada que encontramos renovação e fortalecimento para suportar as provações que virão. O Papa Francisco enfatizou que não importa quão esmagadores os desafios possam parecer, a Eucaristia fornece a graça necessária para permanecer firme na fé. Junto com a Eucaristia, o Papa Francisco falou do papel duradouro da Virgem Maria como nossa intercessora e protetora. Nestes tempos difíceis, Maria continua a zelar por seus filhos, oferecendo seu amor maternal e orientação. A Virgem Maria permanece como uma fonte constante de força para os crentes, intercedendo em nosso favor diante de Deus. O Papa Francisco nos lembrou que nunca estamos sozinhos em nossas batalhas espirituais, seu amor e as orações de Maria nos dão coragem para enfrentar o que quer que venha. A mensagem de Cristo é de redenção e amor eterno. Uma promessa que se manifesta toda vez que nos reunimos em oração e adoração.
A mensagem do Papa é clara: diante da escuridão espiritual devemos nos voltar para a luz de Cristo e nos apegar ao poder da oração. Por meio da Eucaristia, somos renovados e, por meio da oração, somos fortalecidos. A intercessão da Virgem Maria é um escudo poderoso para nós enquanto enfrentamos as provações que nos aguardam. O Papa Francisco convocou todos os fiéis a se unirem em oração, a se unirem como uma comunidade de fé e a viverem vidas virtuosas que reflitam o amor de Cristo em um mundo desesperadamente necessitado de sua luz. Enquanto nos preparamos para os dias difíceis que virão, levemos a sério o chamado do Papa à ação. Dediquemo-nos à oração, aos sacramentos e a apoiar uns aos outros na fé. Nestes tempos de incerteza, a proteção da Virgem Maria e a graça divina de Cristo nos guiarão. Não estamos sozinhos, pois Maria caminha conosco e, com sua intercessão, podemos enfrentar qualquer desafio com confiança. Obrigado por assistir e refletir conosco hoje. Oramos para que esta mensagem lhe traga paz, esperança e um renovado senso de propósito em sua fé. Se você achou este vídeo significativo, inscreva-se em nosso canal, toque o sino de notificação e compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Juntos, vamos permanecer firmes na fé, unidos em oração e prontos para enfrentar o futuro com esperança. O Papa Francisco pede coragem, confiança e ação diante das provações espirituais. Saudações a todos. Somos muito abençoados por tê-los conosco hoje. Que seu dia seja repleto de paz e graça de nosso Senhor. Se ainda não o fez, convidamos você a se inscrever em nosso canal para se manter atualizado com os últimos insights espirituais e mensagens de esperança. Vamos viajar juntos pela mensagem de hoje, que nos encoraja a permanecer firmes na fé em tempos de incerteza. Em seus discursos recentes, o Papa Francisco exortou os fiéis a enfrentar os desafios futuros com coragem e confiança, sabendo que a graça divina de Deus nunca nos abandonará. Em um mundo cheio de incertezas e lutas espirituais, o Papa assegurou aos fiéis que nunca estamos sozinhos em nossa jornada de fé. Com proteção e força divinas, somos fortalecidos para enfrentar os desafios desses tempos turbulentos. O Papa Francisco reconheceu que muitos se desviaram do caminho da retidão, seja por confusão, tentação ou distrações da vida moderna. Para aqueles que se distanciaram dos ensinamentos da Igreja ou do amor de Cristo, o Papa estendeu um caloroso abraço, enfatizando que a Igreja continua sendo uma mãe acolhedora, pronta para receber de volta todos os seus filhos que desejam retornar ao rebanho. Ele os exortou a reconhecer a importância dos sacramentos, particularmente a confissão e a Eucaristia, como os principais meios pelos quais os crentes podem se reconciliar com Deus e experimentar a renovação espiritual. Em um momento de profunda reflexão, o Papa Francisco compartilhou uma visão assustadora que ele experimentou durante um momento de oração. Nessa visão, a Virgem Maria lhe apareceu, cercada por uma espessa e sinistra fumaça preta. E a imagem de sua presença na Basílica de São Pedro era profunda e inquietante. Essa fumaça preta representa a confusão e o pecado que obscurecem a verdadeira fé, levando muitos a se desviarem do caminho da salvação. No entanto, diante dessa escuridão, o Papa lembrou aos fiéis que a Virgem Maria prometeu proteger a Igreja, envolvendo-a em seu manto e protegendo-a das forças que buscam miná-la. As palavras do Papa foram claras, embora os desafios que enfrentamos possam parecer esmagadores. A Igreja, sob a proteção da Virgem Maria, continua sendo um farol de esperança e uma fortaleza de força divina. O Papa Francisco pediu a todos os fiéis que se unissem em oração, confiando na intercessão de Maria e assumindo um papel ativo na missão da Igreja. A oração, ele enfatizou, não é apenas um ato passivo, mas uma força para a transformação espiritual e proteção. Um dos aspectos mais significativos da mensagem do Papa Francisco foi seu chamado para abraçar o rosário como uma poderosa arma espiritual. Ele encorajou todos os católicos a rezar o rosário diariamente,
não apenas como um ritual, mas como uma meditação sobre os mistérios sagrados da vida, morte e ressurreição de Cristo. Por meio dessa devoção, os fiéis podem encontrar conforto e coragem para enfrentar as provações da vida. O Rosário, explicou o Papa Francisco, tem sido uma fonte de força para a Igreja ao longo de sua história, fornecendo proteção em tempos de crise e oferecendo orientação espiritual aos fiéis. O Papa deixou claro que o Rosário não é apenas uma tradição, mas uma parte essencial da herança espiritual da Igreja. Ele pediu aos católicos que incorporassem essa prática diária em suas vidas, confiantes no poder da oração para transformar seus corações e mentes. Ao nos voltarmos para o Rosário, o Papa Francisco acredita que podemos criar uma conexão mais profunda com os mistérios de Cristo, recebendo a graça e a força de que precisamos para perseverar. Embora a mensagem do Papa Francisco seja de esperança, não é um chamado para aceitação passiva. Ele encorajou os fiéis a viverem ativamente sua fé por meio de atos de caridade, justiça e amor ao próximo. O Papa enfatizou que a oração deve ser acompanhada de ação, colocando nossa fé em prática no serviço aos outros e na defesa dos valores cristãos. Ele apelou a todos os crentes para que personifiquem o amor de Cristo por meio de suas vidas cotidianas, tornando-se faróis de esperança em um mundo que precisa desesperadamente disso. A visão de esperança do Papa Francisco é construída na crença de que a fé, combinada com a ação, pode trazer luz aos cantos mais escuros do mundo. Embora as forças das trevas possam parecer intransponíveis às vezes, o poder combinado da oração, especialmente por meio do Rosário, e a busca ativa por justiça e amor podem superar qualquer adversidade. Em um mundo cheio de divisão e incerteza, a mensagem do Papa é clara e a Igreja, unida na fé e na ação, será a luz que nos guiará pelas provações que virão. Este é um chamado às armas para todos os cristãos, para permanecermos firmes em nossa fé, para nos unirmos em oração e para nos envolvermos ativamente no trabalho da Igreja. Ao viver vidas de virtude e serviço, podemos ajudar a criar um mundo mais compassivo e justo. Com a intercessão de Maria e a força de Cristo, podemos enfrentar as batalhas espirituais que temos pela frente com confiança, sabendo que a proteção divina não nos abandonará. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada hoje. Vamos levar essas palavras do Papa Francisco a sério e vivê-las em nossa vida diária. Que o Rosário, a Eucaristia e nossos atos de caridade e amor nos guiem em direção a um futuro mais forte e fiel. Se você achou esta mensagem inspiradora, inscreva-se em nosso canal, toque no sino de notificação e compartilhe com outras pessoas. Juntos, podemos espalhar a luz de Cristo e fazer uma diferença positiva no mundo. O Papa Francisco pede unidade, oração e fé diante da adversidade. Saudações. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, à medida que caminhamos juntos pelos desafios da vida, é crucial permanecermos firmes em nossa fé e dedicados à mensagem de esperança que o Papa Francisco compartilhou recentemente com os fiéis. Se você ainda não o fez, considere se inscrever em nosso canal para ficar atualizado sobre essas importantes reflexões espirituais. Vamos explorar o poderoso chamado à unidade e devoção que o Papa Francisco fez à Igreja nestes tempos incertos. O Papa Francisco pediu aos católicos que fortaleçam suas vidas espirituais, mantendo-se firmes na crença de que a proteção e a intercessão de Maria estão sempre conosco. Em um mundo cheio de provações e lutas, o Papa enfatizou que devemos confiar na Virgem Maria como uma fonte constante de conforto e apoio. Seu amor e intercessão agem como um escudo contra a escuridão, nos dando coragem para enfrentar todos os obstáculos. Uma mensagem central do Papa foi a necessidade de a Igreja permanecer unida. Ele ressaltou a importância de construir uma comunidade forte e solidária de crentes, onde cada pessoa pode elevar a outra. Nestes tempos de provações espirituais e mundanas, é mais essencial do que nunca que os fiéis permaneçam unidos. A unidade dentro da Igreja nos permite apresentar uma frente unida,
nos tornando mais fortes e resilientes contra as forças que buscam desestabilizar a fé. Ao nutrir esse espírito comunitário, os católicos podem cumprir a missão da Igreja de espalhar o Evangelho e brilhar a luz de Cristo em todos os cantos do mundo. O Papa Francisco enfatizou ainda que a intercessão de Maria é uma fonte poderosa e inabalável de força. Ela está sempre cuidando de nós, seus filhos, e nos guiando com sua proteção amorosa. O Papa exortou os fiéis a depositarem sua confiança na oração, sabendo que Maria intercede continuamente em nosso favor. Por meio desta mensagem, o Papa Francisco inspira os católicos a viverem sua fé com convicção, sabendo que, com a ajuda divina, eles podem superar qualquer desafio. Ele encoraja todos a trazerem a luz de Cristo para a vida daqueles ao seu redor, tornando-se testemunhas vivas do Evangelho. Os sacramentos, os textos sagrados e a comunhão dos fiéis são ferramentas vitais fornecidas pela Igreja para fortalecer nossas vidas espirituais. O Papa Francisco destacou a Eucaristia como o pão da vida, alimento essencial para a alma. Ele também encorajou os católicos a abraçarem o sacramento da confissão, que oferece renovação espiritual e reconciliação com Deus. A Igreja serve como um bastião espiritual, um refúgio da escuridão que ameaça o mundo, oferecendo graça e força divina a todos que a buscam. Em sua mensagem, o Papa Francisco lembrou aos fiéis uma mensagem poderosa da Virgem Maria: de meus filhos, eu peço a vocês, e não se afastem de mim. Prestem atenção em mim. Este apelo de nossa mãe é um chamado claro para permanecermos firmes em nosso relacionamento com Cristo e sua Igreja, a verdadeira esperança e salvação. O Papa nos lembrou: só podem ser encontradas neste relacionamento, apesar das provações que enfrentamos. A proteção e a orientação de Maria nos levam à vida eterna em Cristo. O Papa Francisco também convidou os fiéis a se juntarem a ele em oração, pedindo a intercessão da Santíssima Trindade e da Virgem Maria. Ele orou para que todos os crentes fossem atraídos para mais perto de Cristo, encontrando força e paz em seu relacionamento com Ele. O Papa pediu coragem para seguir Cristo fielmente, para andar em seus passos e para servir como instrumentos da graça de Deus em um mundo que precisa desesperadamente disso. O Papa concluiu sua mensagem reafirmando a importância dos sacramentos. Ele descreveu a Eucaristia como sustento essencial para a alma e exortou os católicos a participarem dela regularmente, extraindo força espiritual e graça da presença de Cristo. A confissão, ele enfatizou, é um caminho para a renovação, uma maneira de retornar ao abraço misericordioso de Deus. Ao viver os sacramentos, os fiéis podem permanecer próximos de Deus e ser renovados em seu amor. O Papa Francisco concluiu sua mensagem com uma oração sincera, pedindo a Deus que continue guiando e protegendo o seu povo. Ele orou para que todos os fiéis fossem capacitados a serem fontes de esperança e testemunhas do amor de Deus no mundo. Ele convidou os fiéis a se juntarem a ele na recitação da Ave Maria, buscando sua intercessão por força, graça e proteção nestes tempos desafiadores. Nesta mensagem poderosa, o Papa Francisco encoraja os fiéis a permanecerem firmes em sua devoção a Cristo e à Virgem Maria. Ele pede que os fiéis abracem o rosário como uma ferramenta espiritual para superar as adversidades e confiar no poder de Deus para guiá-los através das provações da vida. As palavras do Papa são um chamado à ação para que todos os católicos vivam ativamente sua fé, para serem agentes de transformação em um mundo que está em desesperada necessidade de esperança e amor. Somos gratos por sua presença e participação nesta jornada de fé. Seu envolvimento nessas reflexões ajuda a aprofundar nossa compreensão coletiva e compromisso espiritual. Vamos nos apegar à graça de Cristo, sabendo que com a proteção e intercessão da Virgem Maria, podemos enfrentar qualquer desafio que esteja por vir. Até a próxima. Que você encontre paz, esperança e inspiração em sua caminhada com Deus.